Olha, não há doença mais democrática que a hipertensão. Em meio a 1 bilhão de vítimas pelo planeta, ela não distingue cor, não distingue sexo, religião ou classe social. A pressão alta está entre as principais causas de infarto, acidente vascular cerebral, entre outros males. E eu convidei o Dr. Ivo Alberto Nóbrega da Silva, que é cardiologista, para falar sobre esse assunto com a gente. Vem comigo. Quadro Vida Leve, oferecimento Rede Saúde, deixe a gente cuidar de você. Gente, ontem Londrina ficou totalmente sensibilizada com o caso de um homem de 38 anos que estava caminhando aqui no lago, no nosso Lago Igapó, e caiu, sofreu um infarto, foi reanimado por quase 1 hora pelos socorristas. E a gente ficou muito impressionado. Hoje ele encontra-se em estado grave na Santa Casa de Londrina, né? E é isso que a gente vai bater um papo aqui também com o doutor Ivo. Doutor, boa tarde. Boa tarde. É um prazer te receber, viu, doutor? Obrigado. Doutor, sempre que a gente ouve falar em infarto, impressiona. A hipertensão arterial é uma das principais causas mesmo do infarto? Sim, a hipertensão arterial, ela fica entre as 5 maiores causas, né? Uhum. Em primeiro lugar, nós encontramos o tabagismo, como a principal causa. Em segundo lugar, temos o tipo de colesterol, que é chamado colesterol LDL, né? A proteína ApoB100, tá? Uhum. É um tipo específico que é mais prejudicial. Depois vem os males que são causados pela obesidade, tá? Uhum. Que é aumento da cintura abdominal, a hipertensão em si, né? Uhum. Que é uma das maiores causas de hipertensão é a obesidade, né? Aí o estresse também é importante, tá? Então o que nós temos que lembrar quando vamos pensar em infarto, acidente vascular cerebral, né? São causados pelo envelhecimento das artérias. O que causa o envelhecimento? É a inflamação. Não é a idade. A idade é um dos fatores, né? Por isso que quando a pessoa fuma muito, ela envelhece mais rápido. Entendi. Né? Porque ela vive inflamada, né? Uhum. O aumento também, o desequilíbrio metabólico, né? Na pessoa que é um pouquinho aqui acima do peso, né? Isso tudo vai causar inflamação, né? O estresse inflama, tudo isso. E por que a nossa pressão sobe e desce, doutor? Certo. Bom, primeiramente, a pressão, se a gente for ver a definição dela física, né, ela é uma força sobre uma área, certo? Uhum. Então, no caso, a pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes das artérias. Uhum. Tá? Essa força ela é definida pelo batimento do coração, tá? E também pela rigidez, pela flexibilidade que essas artérias possuem. Uhum. Tá? Então, dependendo da minha necessidade, a minha pressão vai subir ou abaixar, certo? Uhum. Ficar mais tranquila. Por exemplo, aqui eu estou um pouco nervoso, então minha pressão deve estar um pouquinho mais alta. Tá, mas não parece, viu, doutor? Fica tranquilo. Mas isso é bem comum, é natural. Uhum. Tem que pensar no nosso corpo como uma máquina em funcionamento, uhum. Em pleno funcionamento, e que a cada segundo a pressão varia. Entendi. Mas em qual idade a gente tem que se preocupar com a nossa pressão arterial, doutor? Assim, o que é senso comum, né? A pressão sobe geralmente após os 50 anos, uhum. 60 anos. Porém, existem alguns casos, né, de hipertensão, a gente chama de hipertensão secundária, que não é aquela pressão causada justamente pelo envelhecimento, tá? Uhum. Por algum problema, às vezes, no rim, às vezes alguma glândula que está produzindo adrenalina demais, né? E isso pode acontecer desde pessoas mais jovens, né? Até após também os 65 anos. Por exemplo, se uma pessoa nunca teve hipertensão e após os 65 começa a ter, geralmente a causa é secundária. Uhum. Tá? E até crianças mesmo, se vierem com alguma alteração cardíaca congênita, pode também ter hipertensão. No pediatra é importante, né? Medir no bracinho, medir também na perninha, uhum. né? E verificar também a diferença de pulso, né? Pulso na mão, pulso no pé.
né? Tem algumas doenças que deixam a aorta ela mais apertada, chama coarctação, que a criança pode nascer com isso e pode ter hipertensão. Olha só. Doutora, agora, quando que é considerada alta? Pelas diretrizes brasileiras 2016, né, ela foi considerada acima de 12/8 até 14/8 um pré-hipertensão. Abaixo de 12/8 seria normotensão, certo? Acima de 14/8 até 16, grau 1, depois grau 2 e 3, né, classificado dessa forma. Isso quer dizer que se eu medir uma vez a pressão e estar num valor desse, eu já sou classificado como hipertenso? Não. Né? Eu tenho que ficar a maior parte do tempo, a maior parte do dia, em um valor desse. Mas o 12/8 é alto ou não é alto? Não é alto, né? Pelas diretrizes, não. Tá? Não é perigoso? Não é perigoso. Né? E quando que é considerada baixa? Baixa. No senso comum também abaixo de 9/7, 9/6, tá? Porém, as pessoas que são magras, né, e têm a estatura um pouco mais baixa, é até comum essa pressão, né? 9/5, até 8/5. Né? A minha é sempre assim, 9 por alguma coisa, sempre então, baixinha. É excelente. Quer dizer que o seu organismo ele funciona numa pressão mais baixa, ou seja, não força os órgãos. A pressão, como eu disse, ela inflama, né, as artérias. Então, se a sua pressão ela é mais baixa, dificilmente vai inflamar facilmente as artérias. Com a inflamação tem a deposição do colesterol, das placas, né? Entendi. Agora, doutor, um assunto muito interessante que a gente estava conversando aqui nos bastidores e que eu fiquei assim, de boca aberta, é que o doutor estava falando, até para conscientizar o pessoal e não deixar o pessoal apavorado, né? É verdade. Que às vezes na academia a nossa pressão, num simples exercício de leg press, pode ir até... 35/25, mais ou menos. Gente, 35/25, para mim a pessoa já está capotada, já está cotada. Então, e não é bem assim. Não é bem assim. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, até para deixá-los tranquilos, né? Porque muitas vezes muitas pessoas aferem uma pressão até de maneira incorreta, e aí ela acaba dando um pouco mais alta que o normal. Fica preocupada. Quando eu falo para eles que na academia o leg press a pressão vai a 35/25, eles ficam mais tranquilos. Então quer dizer que o nosso organismo ele se adapta muito bem, né? Não é um pico desse, é muito raro acontecer, né, de um pico de pressão causar, né, assim, um rompimento de uma artéria. Certamente essa pessoa já era doente. Entendi. Né? Por exemplo, teve um trabalho feito com exercícios desses de contra-resistência, que, por exemplo, o leg press é um deles, né, que você vai fazer uma resistência, vai fazer força, né, e comprimir, né, o abdômen, né, que a pressão de uma pessoa lá chegou a 45/38. E tranquilo. Assim, sim, porém ela tem que ter um tempo maior de recuperação, né? Porque provavelmente essa pessoa já era hipertensa. Já era hipertensa, exatamente. Para chegar nesse sim, ponto. Aí também a importância de ir ao cardiologista antes de começar uma academia, antes de começar um exercício de alto rendimento, né? Isso é o mais importante, eu acho, né? Até a gente tem informações de que o homem de ontem, ele estava com a saúde em dia, ele foi com uma orientação médica até fazer a atividade física, né? Mas eu acho legal o doutor estar aqui para falar, dar esse alerta aí para as pessoas que vai caminhar, vai começar uma atividade física, gente, procura um cardiologista antes. Qualquer atividade que seja, né, doutor? Uma caminhada que seja, procura antes um cardiologista. É importante, né? Nós temos aí alguns exames, né, para verificar se a pessoa é realmente hipertensa, né? Perfeito. E daí, por esse período, vai ser possível detectar e tratar antes de começar o exercício, né? Perfeito. E se vocês tiverem mais dúvidas, o doutor Ivo tem um site, gente. Qual que é o site, doutor? Bem, o meu nome é ivoalberto.com. ivoalberto.com, entra lá, tira suas dúvidas lá se você tiver. Obrigada, viu, doutor Ivo, por ter vindo aqui falando desse assunto com a gente. Muito obrigada. Obrigado você, Fernanda. Meus amores, agora me responde uma coisa. Você aí de casa, há quanto tempo que você não vai ao médico, hein? Há quanto tempo você está adiando para fazer aquela consulta com o cardiologista, com o ginecologista? A gente sempre fala aqui no programa sobre a importância de se cuidar, de cuidar da sua saúde.